Olá, olá, pessoal, amigos, internautas que estão nos assistindo agora. Estamos dando início a mais um Evangelho Online, que é uma iniciativa aqui da Federação Espírita Paraibana, com o intuito de incentivar a prática desse culto tão importante, que é o Evangelho no lar de cada um de vocês. Então, preparem, peguem os seus evangelhos segundo o Espiritismo, também separem uma água para ser magnetizada ou fluidificada pelos bons espíritos que estamos iniciando. Eu me chamo Mayara e nós estamos aqui hoje com Vólia Loureiro, do Centro Espírita Leopoldo Cirne, e com João Alves, da Federação Espírita Paraibana. Dê um oi aí pro pessoal. Oi, pessoal. Boa noite. Boa noite. Bom, e para iniciarmos, vamos fazer a nossa prece inicial. João, por favor. Então, busquemos sintonizar o nosso pensamento com Jesus, que é o nosso mestre, com os bons amigos espirituais, que com certeza já se encontram ligados às nossas mentes, para que possamos receber as intuições, as ideias elevadas e assim consigamos extrair desse texto a essência moral, a lição que vai nos dar mais clareza para uma vivência fraterna, justa e pacífica, como Jesus ensinou e, sobretudo, viveu. Possamos partilhar as nossas ideias, os nossos sentimentos e aprendermos juntos como irmãos. Que Deus nos proteja, que os amigos espirituais permaneçam conosco, que possamos ter mais um Evangelho com tranquilidade e nas bênçãos do Cristo. Que assim seja. Graças a Deus, que assim seja. Bom, o nosso item de hoje, nós seguimos a sequência do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o de hoje está no capítulo 13, que se intitula Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, com os itens 7 e 8, que se intitulam Convidar os pobres e os estropiados, dar sem esperar retribuição. Então, nós iremos fazer uma leitura inicial e depois partiremos para as reflexões. Por favor. Tem os dois? Sim. Item 7. Disse também àquele que o convidara: quando derdes um jantar ou uma ceia, não convideis nem os vossos amigos, nem os vossos irmãos, nem os vossos parentes, nem os vossos vizinhos que forem ricos, para que em seguida não vos convidem a seu turno, e assim retribuam o que de vós receberem. Quando derdes um festim, convidai para ele os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos, e sereis ditosos por não terem eles meios de vos retribuir. Pois isso será retribuído na ressurreição dos justos. Um dos que se achavam à mesa, ouvindo essas palavras, disse-lhe: Feliz do que comer o pão do reino de Deus. Lucas, capítulo 14, versículos de 12 a 15. A explicação, item 8. Quando derdes um festim, disse Jesus, não convideis para eles os vossos amigos, mas os pobres e os estropiados. Essas palavras absurdas, se tomado ao pé da letra, são sublimes se lhe buscarmos o Espírito. Não é possível que Jesus haja pretendido que, em vez de seus amigos, alguém reúna à sua mesa os mendigos da rua. Sua linguagem era quase sempre figurada, e para os homens incapazes de apanhar os delicados matizes do pensamento, precisava servir-se de imagens fortes que produzissem o efeito de um colorido vivo. O âmago do seu pensamento se revela nesta proposição: e sereis ditosos por não terem eles meios de vos retribuir. Quer dizer que não se deve fazer o bem tendo em vista uma retribuição, mas tão só pelo prazer de o praticar. Usando de uma comparação vibrante, disse: Convidai para os vossos festins os pobres, pois sabeis que eles nada vos podem retribuir. Por festins, deveis entender não os repastos propriamente ditos,
mas a participação na abundância do que desfrutais. Todavia, aquela advertência também pode ser aplicada em sentido mais literal. Quantos não convidam para suas mesas, apenas os que podem, como eles dizem, fazer-lhes honra ou a seu turno convidá-los. Outros, ao contrário, encontram satisfação em receber os parentes e amigos menos felizes. Ora, quem não os conta entre os seus? Dessa forma, grande serviço às vezes se lhes presta, sem que o pareça. Aqueles sem irem recrutar os cegos e os estropiados praticam a máxima de Jesus, se o fazem por benevolência, sem ostentação, e sabem dissimular o benefício por meio de uma sincera cordialidade. Muito bom, ótima mensagem. E aí, iniciando, né, as reflexões, eu fico pensando naquelas pessoas daquela época recebendo esse ensinamento de Jesus, né? De que não era para convidar para ceiar, para fazer aquelas refeições, nem os parentes, nem os amigos, nem os irmãos, enfim, mas sim aqueles pobres, estropiados e tal e tal. E quando eles valorizavam tanto, né, João, na questão do judaísmo, valorizavam a família, era um Sim. núcleo, uma instituição muito importante, tanto a família quanto os amigos, né? Inclusive, no próprio Evangelho de Jesus, a gente vê várias passagens em que Jesus está ceando, está em refeições com seus discípulos. Não só a família, mas assim, para o povo judeu, o momento da refeição era algo que a gente poderia chamar de sagrado, né? O momento que todo mundo se reunia em torno de uma mesa, que não era uma mesa como essa nossa, né? Era uma mesa baixinha. Então, na verdade, eles se reclinavam na mesa e era um momento assim de muita intimidade. Então, ali se repartia não só o pão, né? Não só a taça do vinho, né? Que era uma bebida muito comum, e outros alimentos, mas também se colocava para todo mundo você mesmo. Era o momento de você se colocar, de você conversar, de você ter uma intimidade com quem estava à sua mesa. Não convidar alguém para cear era levar a pessoa para o mais íntimo da sua casa, na verdade. Não é assim, vamos para a pizzaria hoje, né? Você chama alguns colegas, é um lugar público, né? Qualquer um pode ir. Mas assim, venha na minha casa comer. Então isso para eles era assim, essa pessoa me considera muito, porque me convidou para cear na casa dele. Então é muito emblemático assim esse exemplo que Jesus dá da refeição, porque para eles é o máximo de intimidade que alguém pode ter com outra pessoa, né? Quando chama para sua casa. Então isso que Mai coloca do contexto é muito importante para a gente entender como era séria e forte a advertência de Jesus, né? Até porque existia todo um cerimonial nesses festins, né? Nessas refeições, onde aquilo ali era quase que um rito sagrado também. Onde as pessoas se reuniam ali, não só pela troca do alimento, que também era uma coisa na época, como ainda hoje naquela região, uma coisa rara, né? O alimento era uma coisa importante, era aquilo que dava sustância ao corpo, mas também a troca espiritual entre eles, né? Era o alimento espiritual também. Então, quando Jesus ele se refere a essa questão de quem convidar, ele não estava se referindo ao, vamos dizer assim, a cerimônia do alimento físico, mas sim a cerimônia do alimento espiritual, né? Porque quando eu digo que eu vou convidar os ricos, os vizinhos, os parentes, os irmãos, eu estou dizendo que vou convidar pessoas que estão no mesmo nível de evolução que eu. Então, quer dizer, aquela troca, ela não vai gerar nenhum fruto maior, não é? Porque se nós estamos no mesmo nível de evolução, então aquilo ali vai ficar uma coisa, vamos dizer, praticamente inerme. Mas quando você diz que você vai dar um festim e convidar aqueles que necessitam, vai além, né? Você vai além, né? Porque não adianta você dar um remédio para quem tem saúde. O medicamento ele só é importante para quem está doente, né? Não adianta você dar água para quem já está satisfeito. Então era nessa visão que Jesus queria incentivar
aqui se procurasse observar a necessidade espiritual do outro para que se pudesse ajudar, se fizesse além, né? Se fosse além. Eu destacaria no início, nesse mesmo raciocínio da avó, quando o Lucas escreve assim: diz também aquele que eu convidar. Então, era natural as pessoas convidarem Jesus para cearem na casa das próprias pessoas, né? Então, um publicano convida Jesus, que é o Zaqueu. Salvo engano, essa passagem tem a ver com ele, mas a gente tem que verificar. Mas Jesus era convidado por várias pessoas. E assim, ele quebrava muitos preconceitos, né? Então, ele ia jantar na casa de um publicano, ele ia jantar na casa de um pecador, né? Ele andava com mulheres que eram chamadas de má vida. Então, ele colocava no círculo dele todo tipo de gente, né? Então, quando o fariseu escuta isso aqui, espera aí, eu vou chamar o pobre, eu vou chamar o mutilado, né, que é o estropiado, eu vou chamar um leproso. Não, eu não posso chamar essa pessoa para o meu ciclo de intimidade, né? Então, Jesus quebra com paradigmas e ele mesmo vai até a casa dessas pessoas. Ele não só dá a lição, como ele faz a prática, né? Ele aceitava os convites das mais diversas personalidades. Então, para a gente uma lição, como o Vólia colocou, lidar com o diferente, porque é com o diferente que eu vou aprender. O meu ciclo de amigos, eu já sei quais são os gostos, já sei quais são as preferências, então o ganho espiritual é muito pequeno, né? Então é quebrar preconceito. Muito bom, João. Eu acho também importante destacar o senso também de coletividade, né, que os judeus eles tinham, e têm também, né? Porque às vezes você fica pensando, mas a questão do pobre, será que eles repeliam essas pessoas? Mas aí também tem o Tzedakah, né? Que é um mandamento judaico que traduzido, enfim, para o português, se traduz, ele se assemelha muito com a questão da justiça social. Isso. De que, independente da condição financeira daquelas pessoas, elas tinham esse senso de coletividade de se ajudar. Mas, mais uma vez frisando, que a refeição era um momento, enfim... Eles iam lá, davam esmola, isso, que era uma prática de justiça. Era meio distante. Você vai lá e dá esmola ao pobre, mas chamar o pobre para entrar na sua casa e comer na sua mesa... Da sua comida... Não era comum, não, isso. Então, realmente, uma coisa é você dar, a outra é você partilhar, isso, né? Muito bom. Quando você convida, você partilha, você não está apenas dando. Exatamente. Então, a gente imagina, né, aquelas pessoas escutando esse tipo de mensagem. E as pessoas também, inclusive de atualmente, que não tem a doutrina espírita, não tem Kardec para vir destrinchar isso tudo, né? Que veio falar que Jesus se utilizou dessas imagens fortes realmente para chocar, para dar esse efeito colorido à situação. Quando a gente lê o texto, né, parece que Jesus está desprezando os laços de amizade, de fraternidade. Exatamente. Né? Como assim eu não vou convidar um amigo meu? Mas eu gosto do meu amigo. A pessoa que eu mais quero que esteja comigo no momento de ceia, de refeição, é aquele meu grande amigo. Como assim eu não vou convidar? Isso lembra muito aquela passagem dos próprios parentes de Jesus, né? Maria e os parentes que estavam próximos a onde Jesus estava ensinando. E alguém diz, olha, sua mãe, seus irmãos ou seus parentes estão aí. Jesus fala, minha mãe e meus irmãos são os que fazem a vontade de Deus. Quem são? Né? Então, assim, ele amplia, né? Tudo isso. Exatamente. Sempre se aproveitando desses momentos para dar o ensinamento, né? De uma forma muito grandiosa. Muito bom. E aí nós chegamos acho que é o ponto-chave do nosso item de hoje, que é o fazer o bem sem esperar retribuição, né? Que é a grande chave aqui. Inclusive, ele vem dizer no final, feliz do que comer do pão do reino de Deus, que a gente sabe que não é o pão material, como diz Vólia, né? Realmente é o pão espiritual, de a consciência tranquila e de você estar lá confraternizando e amando a todos em humanidade. Mas essa questão do fazer o bem sem retribuição, o quanto isso ainda é atual e o quanto a gente ainda precisa desse tipo de ensinamento na nossa vida, né? E o porquê do fazer o bem sem retribuição? Porque Jesus, ele vamos dizer assim, ele enfatiza essa questão do bem sem retribuição. Está colocando para a gente? Pra gente. É interessante que, como Kardec vai dizer no texto, né, é uma passagem assim, muito forte, muito rica, mas era comum para o judeu, mais uma vez voltando no contexto do judeu,
eles considerarem às vezes próximo só quem fosse do mesmo agrupamento. Então, assim, o meu próximo é o fariseu porque eu sou fariseu. Ou se ele fosse samaritano, o meu próximo é o samaritano porque eu sou samaritano. É um galileu. O meu próximo é um galileu porque eu sou galileu. E a lei diz o quê? Ama teu próximo. Então, assim, se um judeu de Jerusalém dizia que só é próximo dele quem era judeu de Jerusalém, o samaritano Só tem a não precisava obrigação de amar o amar samaritano. o seu O próximo. galileu precisava amar o galileu. O romano, menos ainda, né? Ele teria que amar. Então, assim, o que Jesus coloca aqui é, você tem que amar incondicionalmente. Né? E não esperando que, por você amar um fariseu, o fariseu, por sua vez, vai retribuir como se fosse um comércio. Né? Eu dou um pouquinho porque na frente vai me dar. Se eu der para um romano algum benefício, o romano, qual é a garantia que eu tenho que ele vai me beneficiar depois? Nenhuma. Né? Então, a gente às vezes faz um comércio, né, como se fosse uma caridade. Né? É porque o amor, ele tem que ser incondicional. Né? O amor pregado por Jesus é incondicional. A partir do momento em que eu faço algo por outro, mas esperando uma retribuição, isso deixa de ser amor e passa a ser uma troca, não é? É uma troca de interesses, né? É aquela, vai fugir daquela história que não veja a tua mão direita o que a tua mão esquerda o que a direita faz, né? Porque se eu faço esperando com a expectativa de que aquilo que eu estou fazendo vai me gerar algum benefício, algum lucro, eu não estou praticando a caridade, eu não estou praticando o amor. É verdade. E, inclusive, Simonetti, ele vem falar sobre essa questão da troca e desse comércio que o João falou também. Ele vem falar num artigo do Reformador, de maio de 77, que ele vem dizer que, na verdade, assim, no íntimo mesmo, nós não damos, nós não doamos algo. Na verdade, a gente vende aquilo e o preço é a gratidão do outro. Então, se o outro não diz obrigado ou não fica agradecido, a gente fica com mal, raiva. né? Fica mal. Fica chamando ingrato. Exatamente. Nem reconhecer o esforço todo que eu tive. Exatamente, Né? porque realmente a gente não dá, a gente vende o nosso auxílio. E isso é muito preocupante, a gente tem que realmente refletir muito sobre isso. É que a gente ainda só sabe amar por quê e não apesar de, né? A gente não ama apesar de, né? A gente só ama por quê? Eu só amo fulano porque fulano é assim pra mim, me traz isso, me traz tal prazer, me dá tal, né? Tal atenção. Mas eu não amo fulano se a partir do momento que fulano deixar de ser como eu quero que fulano seja, como eu projeto fulano, né? Então, a partir dali eu deixei de amar. Quando eu amar, apesar de, aí eu realmente aprenderei a amar. Aí entra nessa de amar o diferente, né? É como tem na música do Padre Zezinho, né? Amar como Jesus amou. A gente não consegue viver isso ainda. Porque é um amor incondicional, que vê o defeito, vê a diferença, vê a personalidade bem diferente, as opções de vida diferentes. Mesmo assim, você abraçar essa pessoa é muito difícil. Mas é o amor verdadeiro, né, que a gente tem que alcançar. Então, quando Jesus fala de convidar os pobres, os estropiados, os coxos, os cegos, ele não está falando, vamos dizer assim, ele quer passar espiritualmente para a gente que a gente tem que respeitar o diferente. Né? Tem que respeitar aquele que não concorda com a nossa opinião. Exatamente. Com aquele que ainda tenha, vamos dizer assim, que a gente observe que não está seguindo uma rota, vamos dizer, que a gente veja que moralmente é correta, mas que a gente não abandone. E é o que mais a gente faz, por exemplo, a gente condena o usuário de droga, a gente condena aquela pessoa que leva uma vida distante da espiritualidade. A gente segrega até as próprias pessoas que não têm o mesmo pensamento que nós, né? Tem uma história interessante que fala que um espírita desencarnou e chegou quando se viu, estava no umbral. E então ele não entendeu, por que eu estou no umbral? Por que eu vim parar aqui? Se eu era palestrante, eu era estudioso da doutrina, eu fazia o evangelho no lar, eu dava sopa. E então vieram os espíritos encapuzados, trevosos, e disseram a ele, não, o senhor é aqui, você não está errado não. E ele disse, mas eu não fiz tudo certinho, tudo que a doutrina mandava eu não fiz. Aí ele disse, mas você só se esqueceu de uma coisa, que você fazia isso por vaidade.
você se achava você se achava superior àquelas pessoas a quem você dava sopa, você se achava uma pessoa importante quando você fazia uma palestra, se achando que você sabia mais do que os outros, quer dizer, é o dar esperando a troca, né? Esperando com que o outro lhe considere um ser superior, que lhe considere porque você está dando uma palestra, porque você está ali na posição de facilitador ou né, no trabalho da sopa, que aquelas pessoas que estão ali ao seu redor são menores que você. Por que menores? Muitas vezes a gente vai encontrar pessoas ali que têm um coração muito mais aberto, mais bondoso, menos preconceituoso do que nós. Então é importante que a gente compreenda que Jesus nos conclama o tempo inteiro a humildade, né? A não ver naquele que não tem a mesma condição social, que não tem a mesma condição vamos dizer, de intelectual nossa, como sendo um inferior, mas como sendo um irmão que ainda está trilhando uma estrada que não é a nossa ainda, por algum motivo, por uma questão evolutiva, por algum motivo, mas que isso não faz dele menor. Sim, e se a gente estivesse na situação dele, como é que a gente agiria, né? Exatamente. Não tem como dizer. E, inclusive, olha, isso aí que você falou, entra muito a questão do autoconhecimento, né? De gente realmente fazer esse mergulho interior e ficar se questionando, será que eu me sinto superior às pessoas? Será que eu estou nesse trabalho? Qual é o meu objetivo aqui? Será que eu estou querendo me vangloriar por algo? Só exaltar o meu orgulho? Ou será que eu quero realmente auxiliar aquela pessoa? A gente tem que fazer isso. E nós temos duas interações. Primeira, de Cristina Alves, ela comenta: não cobrar a compaixão e a bondade é uma virtude, tanto quanto é a gratidão. A gratidão é uma bênção. Muito bom, Cristina. E temos uma pergunta de Vitor Hugo, que ele vem questionar: qual deve ser, então, a nossa postura face à ingratidão das outras pessoas? Como podemos modificar a pessoa ou se modificar? O que é que vocês acham? Modificar o outro, quem tem essa pretensão, né, vai, como se diz, dar com os burros na água, porque a gente às vezes não consegue nem modificar o que a gente quer muito. Eu queria tanto mudar esse defeito em mim, não consegue, luta, né? Imagina o outro. Como é que você vai entrar na dimensão do outro? Então, muita gente deixa de praticar o bem, se é que na verdade praticar verdadeiramente, porque recebe ingratidão. Aí eu fiz tanta coisa, ninguém reconheceu, não vou fazer mais não. Então, assim, a pessoa demonstra que na verdade ele não estava fazendo a doação real dela mesma, né? Tirando da alma e dando para o outro sem esperar nada em troca. Então, assim, modificar o outro a gente não tem que ter essa pretensão. Agora, modificar nós mesmos, sim. Então, se eu estou fazendo alguma ação, seja no movimento espírita e outras correntes, trabalho social, um trabalho doutrinário, né? Um trabalho de evangelização, e se as pessoas não estão me reconhecendo, né? Talvez por um perfil de trabalho, de metodologia, de planejamento, tem que ser avaliado também, a gente tem que procurar sempre fazer o melhor, mas se não é esse o caso, é ter paciência, é fazer o que a gente pode, com sinceridade, como a Mayara estava dizendo, e se não recebe os aplausos que queria, eu ia ler justamente essa frase de Jesus, ele fala assim: sereis felizes por não terem eles meus de vou retribuir. Então se sinta feliz, porque ele não está aplaudindo a sua vaidade, na verdade não é para aplaudir, ele está fazendo um bem a você, né? Faz um bem a mim mesmo quando ele não me aplaude, porque eu não exalto a minha vaidade. Tem até algumas pessoas que eu já vi isso em palestra, que costumam aplaudir o palestrante. E aí o dia a gente fala: gente, não aplaude, não é para aplaudir. Às vezes a palestra é tão bonita, você fica emocionado e aplaude, né? Mas como a gente é muito frágil, esses aplausos às vezes inflam o nosso ego. Então quando a pessoa não retribui, é um bem que ela faz, na verdade, né? Então se conscientizar da lição e trabalhar realmente a humildade. Né? E não ter pretensão de mudar o outro, vou mudar o mundo. Né? Mude o seu mundo, na verdade. Isso. E na verdade a gente já viu em um outro evangelho, inclusive nesse mesmo capítulo, a questão de fazer o bem sem ostentação. Porque essas pessoas que esperam esses louros que recebem as outras pessoas reconhecendo, elas já tiveram a sua recompensa aqui na Terra, né? Só vai agora trabalhar a questão do orgulho. Porque o que na verdade a gente não deve esperar nenhuma recompensa. A recompensa verdadeira ela virá no momento certo, sem a gente esperar
realmente. No próprio Evangelho tem aquele capítulo que fala dos caracteres do homem de bem. Sim. Quando ele diz que o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade em sua ampla acepção, né? E que nisso, uma das características desse homem de bem é ele fazer o bem, vamos dizer, ele ter a alegria de fazer o bem pelo próprio bem e não por esperar louros disso. Exatamente. Ele faz o bem com alegria pelo fato de fazer o bem. Eu estou fazendo aqui um trabalho, eu me sinto bem fazendo isso. Eu não estou fazendo isso achando que eu estou fazendo para o próximo. Eu estou fazendo isso porque eu me sinto bem nisso. Eu encontro prazer em fazer isso. Então, para ele já é a recompensa de fazer aquilo ali. De fazer sem ter uma segunda intenção, né? Isso. Fazer o bem porque a própria ação em si já me traz felicidade. É o Aí se o semeador. outro não retribui, se o outro não reconhece, mas eu já estou satisfeito. Era o que eu queria, era fazer o bem. O que vem do outro é uma O que é que consequência. Jesus ensina na parábola do semeador? O semeador saiu a semear. Ele não diz o semeador semeou e ficou esperando ver o que é que tinha brotado, né? Semeia e passa. É o que André Luiz diz. Serve e passa, né? A gente não tem que estar olhando para trás para ver se deu certo, para ver se gostaram, para ver se vão agradecer, se vão retribuir com alguma coisa. É fazer e plantar a semente e deixar que a obra é divina. Muito bom, gente, muito bom. Aí, uma outra coisa que eu queria destacar é que Simonetti, nesse mesmo artigo, ele vem falar dessa questão da caridade interesseira, que na verdade não é a caridade real, né? Mas que se a gente fizer o bem, pensando em ser bem recebido no céu ou numa colônia espiritual, enfim. Aí ele faz esse questionamento, será que essa caridade tem valor? E ele vem responder dizendo que mesmo essa caridade, sim, ela tem valor, até porque beneficia o outro. Mas ela vem dizer que a vocação de servir, ele vem dizer, sempre começa no propósito de receber. Como ainda estamos nesse primeiro estágio, é natural que aspiremos recompensas pelo bem praticado, não apenas celeste, mas algo imediato como o reconhecimento alheio. Então, no início é assim mesmo, mas como a gente vai aprendendo no trabalho, né? A gente vai tomando gosto por isso e realmente iremos só esperar a satisfação do outro, o auxílio, o benefício para o outro. Isso uma construção, né? É um processo, mas que o importante é fazer o bem, é trabalhar para Jesus. Se inicialmente eu quero recompensa, no trabalho a gente vai aprendendo que não é bem assim, que na verdade a gente não deve esperar esse tipo de coisa. Bom, a nossa produção aqui ela já avisou que estamos nos encaminhando para o final, para o encerramento. Infelizmente, realmente é pouco tempo. A gente sabe que essa discussão ela não se encerra aqui, né? Na verdade, aqui é só o pontapé inicial, que para essa mensagem tão importante que a gente ainda precisa tanto. E eu gostaria que vocês dissessem as considerações finais, João. Eu queria saber se dá tempo da gente... Sim, vai dar, com certeza. Fala depois você. Aí você pega aí. A lição acho que ficou muito clara, né? A gente ter esse exercício de doação sem interesse. E assim, eu penso o seguinte, cada um de nós tem um talento, cada um de nós tem uma virtude, uma vocação, como alguns dizem. Então assim, se você não se sente motivado verdadeiramente em distribuir sopa, por exemplo, ou distribuir roupa, mas você gosta de criança, então foca o trabalho com criança. Ninguém é obrigado a fazer todo tipo de trabalho, né? Então nós temos perfis. Se a gente for fazer um mergulho interior, por mais que sejamos problemáticos ou tenhamos imperfeições, algum tipo de característica já desenvolvida no bem a gente já tem. Então é focar nessa característica e fazer o melhor nela. E as outras vão despertando, né? Porque não faz sentido, pelo menos na minha percepção, já de algum tempo de espiritismo, eu me engajar no serviço, na doutrina, que eu não tenho aquela ressonância em mim. Eu estou obrigado, eu estou ali para fazer bônus hora, né? Como alguns ilusoriamente acham. É melhor fazer só um serviço mais simples, mas de coração. E aí você tem um ganho espiritual verdadeiro. Então, a dica seria essa, encontrar o nosso chamado, né? Que toque o nosso sentimento. E aí trabalhar nesse caminho. Muito bom. E olha... eu vou trazer para vocês um trabalho que eu realizo pelo Facebook, que é a divulgação do Evangelho segundo o Espiritismo através da poesia, chamado Evangelho em Versos.
Então, como a gente já tratou desse tema no Evangelho em Versos, eu trouxe um poema que trata justamente desse assunto, de título Generosidade. Ele diz: ensina-nos o Mestre Jesus o que é a generosidade. Dar sem esperar de volta é a verdadeira caridade. Quem dá para receber de volta, quem serve para ser servido, não entendeu de Jesus a lição, não percebeu o sentido. Quando derdes um festim, não convideis teus irmãos, teus parentes e amigos, os caros do teu coração. Assim ensinou Jesus em inesquecível lição. Quis dizer o mestre amigo que não precisa de alimento aquele que já tem o pão, não precisa de remédio aquele que se encontra são. Quando derdes um banquete, convidai à vossa mesa os pobres e os estropiados, os cegos, os coxos e os malzinados. A esses é quem devemos servir de coração feliz e de bom grado. São os pobres de afeto que precisam de amor. São os estropiados no egoísmo que pedem compreensão. São os cegos do espírito que precisam de direção. São os coxos do vício que precisam da muleta da virtude. São os malzinados no ódio que precisam de perdão. Esses são os convidados ao banquete da nossa generosidade. A eles devemos servir com amor e caridade. Servir pela alegria do dever. Servir sem deles nada esperar, sem nada querer receber. Servir por prazer, a quem nada pode nos dar. Assim nos ensinou Jesus a generosidade no amar. Muito bom. Muito bom. Então, Não, encerrou. Fechou mesmo. Muito Tchau, bom. adianta. Então vamos fazer uma rápida prece e depois você divulga o livro, certo? Então vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Jesus e assim dizermos: Mestre amado, irmão de todas as horas, nós te agradecemos, Senhor, por mais um evangelho, por mais ensinamentos e lições que aprendemos aqui hoje. Nos ajuda, Senhor, nesse caminho, aqui na terra, que nós possamos estar cada vez mais próximos a Ti, porque sabemos, Senhor, que estás a todo tempo conosco. Nos auxilia, nos